Buenas, galera do Dia de Trading, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Bruno Lopes e trazendo para vocês o diário do dia 16 de junho. Para quem me acompanha já lá no blog, sabe que diariamente ou quase que diariamente eu faço um artigo contando como que foram as minhas experiências nos jogos trabalhados durante o dia e vou começar a trazer esse artigo, além de escrito lá no blog, aqui em vídeo também para vocês. Então, volto com vocês após a vinheta. Então, galera, antes de ir para o vídeo, aquele recadinho básico aqui do YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo aqui do Dia de Trading. Excelentes conteúdos aí que vão te manter por dentro de tudo que está acontecendo no mundo do trade esportivo. E se você gostar do vídeo, deixa aquele like, compartilha aí com quem você puder, comenta aí no vídeo, sugestão, feedback, crítica construtiva são sempre bem-vindos. Desde que sejam para agregar alguma coisa e para a gente continuar evoluindo aí, trazendo um conteúdo bem legal para vocês aqui no Dia de Trade. Fechou? Então agora bora direto para o vídeo. Então, galerinha, como falado aí, estou trazendo o diário do dia 16 de junho aqui para vocês. Esse aqui é o artigo que eu faço lá pro Dia de Trade. Então, se você prefere ver isso de uma outra forma, né, se você gosta de ler, tem um bom artigo ali para vocês acompanharem também. E para quem às vezes não gosta muito de ler, eu estou trazendo esse diário também em forma de vídeo para vocês a partir de agora, tá? Então, nessa quarta-feira do dia 16 de junho, eu trabalhei 3 jogos, 2 da Eurocopa e 1 do Campeonato Brasileiro. Foi um dia bem tranquilo, trabalhamos dentro daquilo que o nosso método nos diz para trabalhar, e é isso que a gente tem que fazer para que a gente consiga ser lucrativo no longo prazo. Então, galera, o primeiro jogo trabalhado foi entre Turquia e País de Gales. Para quem ainda não sabe, e acho que eu nunca falei isso, eu tenho uma filhinha aí de 8 meses, então eu não consigo chegar para trabalhar antes das 14 horas. Então nessa primeira rodada aí da Eurocopa dos jogos da tarde, né, que está tendo um às 10 da manhã também, eu só consigo chegar a partir do segundo tempo. Então esse joguinho aqui eu cheguei para trabalhar a partir dos 60 minutos. O País de Gales já vencia o jogo por 1 a 0 e eu abri a stream no exato momento em que o Bale isolou aquela cobrança de pênalti, né? Foi um puta de um pênalti mal batido. O nosso querido amigo e trader também do Under Sem Limite, Marquito, agradece que ele estava dentro da posição. E foi isso. Errou um baita de um pênalti, mas teve um grande destaque no jogo, inclusive foi eleito o melhor jogador da partida. E como tem sido costume também, galerinha, aquela odd bem baixa na Eurocopa, né, que muitas vezes os jogos estão sendo precificados muito under e no live eles têm sido muito mais over do que a odd precifica, né? Situação essa que acaba dificultando e muito o nosso trabalho no under limit. Isso porque acaba que o risco-recompensa não fica bom, né? Não faz sentido eu ficar exposto em uma situação de risco se ela não vai me pagar bem. No longo prazo, acaba que isso não é EV+, né? Pode dar certo uma, duas, mas no longo prazo, que é o que importa aqui no trade esportivo, com certeza esse tipo de entrada acaba sendo EV-. É simples assim, né? A gente tem que analisar sempre o longo prazo, por isso que a gente tem que ter um método bem definido para a gente fazer sempre as mesmas coisas e ter certeza de que aquilo é lucrativo lá na frente, né? E o que eu faço em jogos desse tipo, galerinha? Eu costumo trabalhar bolas mortas, né? Que é o tique-a-tique, não necessariamente bolas mortas. Para quem não sabe, bola morta é tiro de meta, falta defensiva, lateral, impedimento, situações onde o jogo para por alguns segundos e a gente tem a possibilidade de entrar e sair no mercado muitas vezes antes da bola rolar. E também outra situação que eu gosto bastante de trabalhar são transições lentas, só que esse jogo eu não estava tendo oportunidade de trabalhar essas transições, porque mesmo com o País de Gales postado, assim, ó, se desse um pause
na imagem, tu viu o País de Gales muito bem postado, só que com dois, três passes a Turquia bagunçava a zaga deles e achava muito espaço para atacar. Então eu acabei optando por ficar de fora dessas situações também. E até a bola morta, para ser sincero, estava difícil porque a bola saía, o mercado caía e voltava um pouquinho e muitas vezes acabava tendo que fechar a posição na mesma odd, né? Enfim, acabou que esse jogo, galera, acabou que esse jogo me deu duas boas oportunidades. Uma delas, a primeira, estava sendo ruim. Eu entrei para uma substituição, aconteceu aquilo que eu já estava prevendo, então foi um errinho meu. Entrei para a substituição, fiquei entalado, só que logo depois o jogo parou. Teve algum atendimento a um jogador das duas seleções, não lembro agora qual foi. E acabou que a entrada se tornou boa porque o cara foi atendido e o mercado acabou se movimentando e eu fechei a posição em green. Nesse momento estava tendo algumas oscilações de internet, estava praticamente para abandonar o jogo. Para quem usa o Geekstoy aí, está acostumado às vezes quando a gente está com a internet meio ruim em ele dar em stream down, né, onde trava tudo, o mercado trava, não dá para entender o que está acontecendo. E eu estava praticamente abandonando o jogo e acabou que minha internet voltou e graças a Deus eu não abandonei o jogo porque eu tive uma baita de uma oportunidade que foi praticamente o que me pagou o jogo inteiro. É, Essa oportunidade foi para buscar aquela variação nos acréscimos, né, galera? Eu gosto de buscar essa variação tanto quanto eu acho que o mercado está muito abaixo e o juiz vai dar acréscimos, então ele tende a voltar, eu busco em lei, ou quando o mercado está muito acima e o juiz vai dar pouco acréscimo em relação ao que o mercado está, então ele tem que corrigir um pouco. No caso desse jogo, eu entrei mais ou menos por volta dos 89 minutos, na odd de 1,38. A expectativa era que o juiz desse no máximo 4 minutos. Se confirmando isso, essa odd tinha que cair lá para 1,17, 1,18 por aí. Então eu resolvi fazer essa entrada. E foi exatamente isso que aconteceu. E para ajudar, após a jogada finalizar, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora de quem que foi, ainda teve uma confusãozinha ali e acabou que o juiz deu os 4 minutos mesmo, então entrei na odd de 1,38 e saí na odd de 1,18. Foi uma baita de uma entrada, né? Como eu coloquei aqui. Busco muito esse tipo de entrada, gosto bastante mesmo de buscar tanto essa entrada de variação de jogo e aquela de finalzinho de jogo também, quando uma das equipes está ganhando, não quer mais nada, está com a posse de bola, geralmente costuma dar boas oportunidades para o under limite. E foi isso, basicamente esse jogo da Turquia e País de Gales foram essas duas entradas que me pagaram e eu acabei finalizando o jogo com 24,68% da mistake. Só tomar uma aguinha aqui rapidinho. Próximo jogo do dia foi entre Itália e Suíça. É, Novamente, como eu coloco aqui, ó, a odd começou extremamente amassada, né? O primeiro tempo tem jogo aí que eu acho que foi até o caso desse, eu não lembro exatamente onde começou, mas que a odd do limite HT tá começando abaixo de 3, velho, é muito baixo, muito baixo. Tanto é que novamente aqui eu falo da relação de risco-recompensa e que eu trabalho no tique a tique em situações como essa para buscar ficar o mínimo exposto possível, porque não vale a pena. Até porque assim, velho, ó, o jogo tá lentão, mas jogo sai gol, velho. Às vezes jogo corrido pra caramba, o gol não sai, e às vezes jogo que tá lento acaba saindo um gol do nada, e se você tiver dentro em um ataque que vai te pagar 2, 3%, quantas entradas você precisa fazer para limpar esse head no longo prazo, né? Então é basicamente por isso que ao meu ver, né, tudo que eu falo aqui é minha opinião. Se você discorda, tem uma visão diferente, pode deixar aí nos comentários que a gente troca essa ideia, desde que de forma respeitosa, né? A intenção aqui é evoluir, né, é trazer um conteúdo, ter essa troca de experiência com vocês. Então,
opiniões diferentes são boas, desde que faladas com respeito. Enfim, a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar esse jogo foi aos 18 minutos, em um gol da Itália que acabou sendo anulada, e naquela aflição do mercado, sempre após um gol anulado, cartão vermelho, né, que quem faz trade já está acostumado a ver, eu consegui pegar 2% de variação e mais uma bolita morta nesse primeiro tempo, e depois eu não fiz mais absolutamente nada. Uma odd extremamente amassada, então o jogo tem toda hora, se a situação não se encaixa exatamente dentro do método, se não está da maneira que eu gosto, eu não tenho por que sair clicando, né, velho? O que nos dá sucesso aqui é o longo prazo, né? Fazer exatamente a mesma coisa com consistência que no longo prazo a gente vai colher bons frutos. Enfim, segundo tempo, oddzinha de 4,5, uma odd até que boa pro que se comparado à odd que começou no primeiro tempo, né, abaixo de 3. A Itália já vencia por 1-0, né? Eu não falei desse gol aqui porque ele não foi relevante na forma que eu trabalhei, mas ela acabou marcando mais um gol no primeiro tempo e aos 51 minutos ampliaram o placar, né? Fizeram os 2-0. Tentei buscar aquela variaçãozinha pós-gol, mas acabei não tendo sucesso. A odd não dá para entender muito, começou a segurar. É... Então isso foge muito daquilo que eu busco, né? Eu gosto de pagar transições lentas em jogos em que a odd está dando aquela, nem que seja um, dois, três tiquezinhos ali durante a transição, que eu entro e saio antes do ataque, né? Eu dificilmente fico exposto em ataque. Inclusive, galera, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre a maneira que eu trabalho o under limit, deixa aí nos comentários que eu trago para vocês. Itália ganhando de 2-0, sem pressa para jogar. Comecei a enxergar algumas oportunidades de trabalhar a posse de bola dele, só que para minha infelicidade, a Suíça começou a adiantar as linhas e, velho, a Itália estava quebrando essa primeira linha com extrema facilidade e sempre que ela quebrava essa linha, ela encontrava muito espaço, assim, mas muito espaço mesmo, chegava muito fácil. Acabei inclusive tomando duas invertidas nessa situação, então optei por não pagar mais essa aposta da Itália. E aqui eu tive uma situação estranha, mas que foi o que acabou me pagando esse segundo tempo. É... Para quem não sabe, aí eu uso $25, né, de stake, uso o Geekstoy e, velho, eu nunca clico naquela barrinha de stake. Eu tô aqui trabalhando normal, de repente tem uma situação de bola morta, eu clico no mercado, a hora que eu vejo, velho, a possibilidade de green que eu tava vendo, olho para aquela parte embaixo do Geekstoy, né, onde fica as apostas correspondidas e não, e eu tinha sido correspondido com duas stakes de $50. Ou seja, além do software dobrar minha stake, né, eu não acredito ter clicado ali sem querer. Infelizmente eu não estava gravando a tela para entender o que aconteceu. Eu entrei duas vezes. Outra coisa que dificilmente eu faço, na maioria das vezes eu clico uma vez só. É bem raro eu clicar mais que uma vez, né? Eu estou disposto a perder uma stake, né? Então eu não clico mais de uma. São raras as situações que eu entro com mais que uma stake, e se eu entro, eu fecho imediatamente. E nessa situação eu acabei sendo correspondido duas vezes com a minha stake dobrada, ou seja, fiquei lá com 4 stakes. Acabou que desceu alguns ticks e foi o que me pagou esse segundo tempo, né? Acabei finalizando aí com um lucro de 14,92% da minha stake. Terceiro jogo do dia, galerinha, foi o jogo entre Internacional e Atlético Mineiro. O primeiro tempo, falando de leitura de jogo, foi um jogo que tinha tudo para ser muito bom para o under limit, mas infelizmente, como padrão no Campeonato Brasileiro, a odd estava muito amassada e a fluidez extremamente baixa, né? Algo que é ruim para o under limit, que acaba tirando aquela nossa mobilidade de entrar e sair do mercado o tempo todo, ou pelo menos entrar e sair com certa facilidade se você é alguém que costuma ficar um pouco mais de tempo exposto no mercado, né? Acabou que
trabalhei novamente no tique a tique, né, para não correr o risco de ficar preso dentro do mercado em uma situação de perigo. E foi isso. O segundo tempo, logo de cara o Tyson ele acabou sentindo a posterior de uma das coxas, agora nem sei qual, mas enfim, consegui entrar no mercado para pegar essa variaçãozinha, ele até acabou sendo substituído. E com o jogo truncado, eu estava tentando trabalhar algumas transições lentas. Só que infelizmente eu acabei tendo problema com a internet de novo. Já estava com um resultado que para mim é bom no dia, né? Para quem não sabe, eu sou um trader extremamente conservador, então estava com mais de 50% no dia. E satisfeito com isso, optei por encerrar o jogo de forma precoce e preservar o meu lucro, né? Porque Kicks da Strendal, software trava, eu não sei se eu entrei, se eu saí, enfim, optei por ficar de fora. O jogo tem todo dia, então eu não preciso forçar quando as coisas não estão fluindo para que eu esteja trabalhando, né? Enfim, acabei finalizando o dia com um resultado de 54,79% da mistake de $25. E é isso, galerinha. O diário de hoje foi isso. Eu sempre deixo aqui as minhas redes sociais. Vou deixar na descrição o link do artigo e no comentário fixado o link das nossas redes sociais, né? Para quem não sabe, aí também eu faço parte do Under Sem Limite. A gente tem um Telegram e um Instagram onde a gente compartilha diariamente a nossa leitura dos jogos que a gente está trabalhando e também o nosso resultado diário de forma bem aberta e transparente para vocês. Então vou deixar tudo aí, como eu disse, na descrição, no comentário fixado. Se você gostou, deixa o like. Se você tem alguma sugestão, feedback ou crítica construtiva, pode deixar aí nos comentários que eu vou ler com o maior carinho e tentar evoluir e trazer um conteúdo cada vez melhor aqui para vocês. Fechou, rapaziada? Então vou ficando por aqui. Um forte abraço e valeu!